de hoje nós vamos falar sobre interrompemos a nossa programação para informar que quem não quiser assistir o vídeo até o final, tem que assistir o vídeo até o final. Não tem jeito, tá, meus amores? Tem que assistir. Vocês não estão entendendo. É muito importante que vocês assistam o vídeo. Fiquem comigo, não me deixem sozinha, por favor, tá bom? Então, como eu ia falando, hoje a aula é sobre quadriláteros. Então, eu quero que vocês abram um livro na página 21, para irem acompanhando junto comigo. Se for necessário, bota um pause aí, pega o livro na página 21, é a continuação do que a gente fez semana passada, para vocês acompanharem aqui. Eu não vou ficar lendo, né, mas eu vou destacar algumas coisas que são importantes, tá? Então, fala sobre os elementos do quadrilátero, fala em relação aos vértices, né? Quadrilátero porque ele tem 4 lados, então ele é formado por 4 vértices, ele tem 4 ângulos internos que ficam dentro do polígono, né? 4 lados, e a gente dá sempre o nome desses lados de uma letra a outra, que são os vértices, tá? Aqui no caso a gente tem um quadrilátero A, B, C e D. Então os lados vai ser de A até B, de B até C, de C até D, de A até D. Então é isso que tá aí, os elementos. A diagonal, o quadrilátero, ele tem 4 lados, né, e ele tem 2 diagonais. Eu vou colocar aqui no vídeo a imagem, mas é o que vocês têm ali no livro, tá? Depois a gente vem falando sobre os convexos e não convexos. Reparem aí no livro, lá embaixo tem 4 figuras, e só a figura 3, que ele é não convexo. O que é isso? Percebe o prolongamento, essa linhazinha vermelha, em que está prolongando o lado desse quadrilátero? Ele vai passando por dentro do polígono. Então, sempre que isso acontece, a gente chama ele de não convexo, tá? É que existe uma linha que corta ele ali por dentro, então ele é não convexo. Na prática, nos exercícios, por enquanto isso não vai cair, tá? É só questão de conhecimento mesmo. Na página 22, a gente tem uma tabela bem interessante falando sobre os 5 quadriláteros que a gente vai trabalhar, que é o paralelogramo, losango, trapézio, retângulo e quadrado, tá? E aí vai vir dando todas as características deles na página 22 e 23. Mas eu quero que vocês pulem lá para a página 24 para a gente falar o seguinte: questões práticas, né? A propriedade do paralelogramo, as informações mais importantes que vocês precisam saber para fazer os exercícios. Então percebam lá, falando sobre ângulos consecutivos, tá? E ângulos opostos, porque são congruentes. Os consecutivos, no caso, eles são suplementares. O que é isso? A soma dos dois forma 180 graus sempre. Ângulo consecutivo é um que está vindo após o outro. Então, percebe aí esse paralelogramo que tem aí na página 24? Ele é A, B, C e D. Então, o ângulo A com o ângulo D, ou A com o B, eles são ângulos consecutivos, ou seja, a soma dos dois dá sempre 180 graus, tá? E o A com o C e o D com o B são ângulos opostos. E os ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Então, se eu informar aí que o ângulo B, por exemplo, vale 100 graus, o ângulo D também vai valer 100 graus, ok? E como os outros, né, a soma com o consecutivo dá 180, então se um é 100, o outro que está do lado vai ser quanto? 80, porque 100 mais 80 dá 180, ok? Então essas são informações primordiais para a gente fazer exercícios. Depois a gente vai para a página 27, para falar sobre os retângulos, tá? Os retângulos, ele também, igual o paralelogramo, ele tem os lados opostos paralelos. A diferença é que no retângulo ele forma ângulos retos, então eles são, né, vai formando assim. Eu vou botar aqui a imagem, mas vocês têm aí na página 27 um retângulozinho, e ele tem 4 lados, obviamente, porque é um quadrilátero. Os lados opostos, eles têm a mesma medida, tá? E são paralelos, ou seja, eles estão caminhando na mesma direção. E eles formam ângulos retos, tá? E a diagonal do
retângulo, ele vai dividir esse retângulo ao meio formando dois triângulos. Percebam aí, ó, que a gente está formando dois triângulos, tá? Dividindo no meio, formam dois triângulos exatamente iguais. Depois, na página 28, a gente vai falar sobre, voltando só nos retângulos, como eu falei, ângulo reto é ângulo igual a 90 graus. Então, perceba que os opostos vão ser iguais, igual o caso do paralelogramo, e que o consecutivo também dá 180. Mas, no caso, não tem muito mistério, todos são 90 graus, tá? No losango, todos os lados deles têm a mesma medida. Então, todos os lados, além deles serem opostos, né, os lados opostos serem paralelos, eles têm a mesma medida, todos os quatro lados. Porém, eles não formam ângulos iguais, tá? Agora, os ângulos opostos, ou seja, eu tenho aqui, o losango é tipo uma pipazinha, né? Então, esse ângulo de cima, ele tem a mesma medida do de baixo e o da direita a mesma medida do da esquerda. Eu agora não sei como que vocês vão ver esse vídeo aí, se eu tá errado aqui no direito e esquerda, mas enfim, vocês entenderam, né? E os consecutivos também formam 180 graus. Então, o de baixo com um do ladinho aqui vai formar 180 graus, tá? E os opostos têm a mesma medida, não esqueçam disso. E depois, lá na página 30, nós vamos falar sobre os quadrados. Então, os quadrados, eles, da mesma forma que o losango, ele também tem todos os lados iguais, porém, eles têm todos os ângulos também iguais. Eles formam ângulos retos sempre. Então, igual em relação ao retângulo, quando a gente corta a diagonal, ele também forma dois triângulos idênticos, tá? Então, a gente tem todos os lados iguais, os lados opostos são paralelos e todos os ângulos são iguais a 90 graus. Ok? Então, em relação aos quadriláteros, hoje é isso. O trapézio vai ficar para a semana que vem. Então, eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Não são muitos, mas eu quero que vocês façam e me entreguem ainda hoje, combinado? Senão, na próxima aula, eu vou vir rasgando nos exercícios. Então, eu quero que vocês façam a página 26, 27, ela nem é inteira, 30 e 31, combinado? É só isso. Qualquer dúvida me mandem no privado, mas me mandem mesmo. Eu tô tendo, toda hora eu tô tendo que mandar, todas as aulas, mandar uma mensagem no grupo. Ei, me chamem no privado. E tem alguns que não estão nem aparecendo nas minhas aulas. Eu tô de olho em vocês, tá? Um beijo e boa sorte aí.